Olá, meus amados cristãos, amigos, meus amados cristãos católicos, evangélicos, espíritas, etc., que gostam de ouvir a palavra do Senhor, que gostam das coisas da parte de Deus, tá? Mas hoje eu quero continuar falando sobre o estudo de escatologia para terminar, né? Falta pouco para terminar, eu preciso terminar logo com vocês esse estudo, né? Tá quase terminando, mas há momentos que a gente não pode deixar de falar. Então, eu quero aqui relembrar, recapitulando, que falou sobre a OLP. O que significa OLP? Se vocês voltarem os meus outros vídeos, vai ter um tópico, que é o tópico 18, que fala sobre paz e segurança. É um sinal da vinda de Cristo. O que é OLP? OLP é a Organização para a Libertação da Palestina. E como se encontra hoje essa organização, tá? Eu dei uma pesquisada aqui, né, no Dr. Google, né, o nosso amigo aqui, porque eu estudei isso na escola, mas eu não estava mais lembrando disso não, tá? Então aqui, a área correspondente à Palestina, que fica lá no Oriente Médio, né? Então fala assim que lá encontra-se em 3 partes divididas, né? A Palestina em árabe, né? Tá escrito aqui no jeito meio árabe. Ela em latim significa Palestine, em latim Palestina. É a denominação histórica dada pelo Império Romano, tá? Então, o que acontece? A Palestina, a Organização da Libertação da Palestina, libertou a Palestina, tá? Ou seja, ela fica situada no Oriente Médio, a Palestina, situada entre a costa oriental do Mediterrâneo e as atuais fronteiras ocidentais do Iraque e Arábia Saudita, hoje compondo os territórios da Jordânia e Israel, além do sul do Líbano e os territórios da faixa de Gaza e Cisjordânia, tá? Então, a área correspondente à Palestina até 1948 encontra-se hoje dividida em 3 partes. Uma parte íntegra, o Estado de Israel, tá? A outra atual, Jordânia, e as 2 outras, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tá? De maioria de árabes palestinos. Deveriam integrar o Estado palestino a ser criado de acordo com a lei internacional, bem como as determinações das Nações Unidas, do Reino Unido. Então, em 1967, a faixa de Gaza e a Cisjordânia foram conquistadas por Israel, tá? ao Egito e a Jordânia, respectivamente, após a Guerra dos 6 Dias. E posteriormente, Gaza, em 2005, foi entregue à autoridade palestina, né? Já a Cisjordânia, Judéia e Samaria, né, possui partes de territórios soberanos palestinos e parte de territórios com habitantes israelenses estabelecidos na conquista do território. Algumas porções dispersas dessas 2 áreas foram oferecidas por Israel e passaram a ser administradas pela autoridade palestina. Mas devido aos ataques violentos, esses territórios e sua população estão sob constante observação. Não é um país bem delicado, né, nesse sentido. E a população palestina dispersa pelos países árabes em campos refugiados ou situados nos territórios de Gaza e Cisjordânia é estimado em 5 milhões de pessoas, tá? Então, era só isso que eu queria explicar, tá? Porque eu falei OLP, eu lembro que eu falei aqui no tópico sobre a OLP, a Organização da Libertação da Palestina, né, que ocorreu. Então, em 1993, houve Israel e OLP, põe fim às décadas de conflitos, tá? Mas hoje está dessa forma, cedendo território de Jericó e Gaza, tá? Para muçulmanos. Até hoje há muitos conflitos. Melhorou muito, como eu li aqui para vocês, mas ainda existem os conflitos, tá bom?
E hoje, né, nós vamos falar da camada de ozônio, está se recuperando. O que acontece? Aqui no tópico do meu estudo, é um estudo um pouquinho antigo, não é tão antigo, mas nós estamos em 2020. Esse estudo que eu tenho é de uns mais de 5 anos atrás. Então, houve algumas mudanças. Então, aqui, a destruição da camada de ozônio. O que diz aqui no tópico 30? É a destruição da camada de ozônio, causado pela emissão de gases na atmosfera, dos aerosóis, ar-condicionados, motores a jatos, gerando problemas de câncer de pele e problemas na agricultura pelos raios ultravioletas que não são mais filtrados. E nós temos aqui que fala em Apocalipse, capítulo 16, versículo 8 e 9. Aí fala a ira de Deus, sabe? Isso faz parte da ira de Deus. Nós temos calores abrasadores, é verdade mesmo. O calor está muito forte. Às vezes, mesmo no frio, quando está começando a esquentar, esquenta demais. Nós sentimos muito calor. De manhãzinha ainda é uma temperatura amena. Quando tá frio, mas quando tá assim, de manhã é apenas uma temperatura amena, mas ao longo do dia é muito calor. Mas eu quero explicar algumas coisas para vocês entenderem a destruição da camada de ozônio, porque eu acho que nós temos que entender algumas coisas, né? Aqui, eu quero mostrar para vocês, tá? Vocês não reparam não, porque o meu mapa é velhinho, porque eu não sou muito nova também, tá? Eu tenho esse mapa desde quando eu estudava, quando eu estava no colegial, eu estudava aqui, né? Você viu que tá até rasgado o meu mapa aqui, né? O mapa mundi, tá? Esse é o mapa mundi, mas só que ele tá desenhado em planisfério, né? Porque a Terra, ela é redonda. Então aqui nós temos aqui, não sei se vocês estão enxergando bem, assim, né? Nós temos o planisfério. O que está acontecendo com o globo terrestre? Com todos esses países, né? Não sei se vocês estão enxergando o Brasil aqui, desse lado, do lado de cá, desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, que eu falei da OLP por aqui, da Palestina, né? Nós temos aqui a Austrália, nós temos o Japão que fica por aqui, que é pequenininho. Lembra que eu falei que o Japão é pequenininho? Então, o Japão tá por aqui, ó. E o Brasil, olha o tamanho do Brasil perto do Japão. O Japão é uma dessas... Não, é aqui, ó. O Japão é aqui em cima. É bem pequenininho. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas o Japão, ele é pequeno, perto do Brasil. E aqui fica os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, né? Porque por causa da luz aqui, tá um pouco atrapalhando aqui para vocês verem, né? Mas eu creio que dá para vocês entenderem. O mapa mundi, esse é o mapa mundi, é o planisfério. Eles falam planisfério por causa do tipo de desenho. Eles tiveram que desenhar assim para a gente poder entender como que é o mundo, né? Então aqui nas partes azuis nós temos o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, né? E o Oceano Pacífico do lado, o Oceano Atlântico aqui, o Oceano Pacífico aqui, o Oceano Pacífico aqui. Tá? E nós temos o Oceano Índico aqui também, tá? Porque a China fica aqui, né? De onde veio a pandemia do Covid-19, aqui, ó, a China fica aqui. E deixa eu ver o que mais. É isso, Irã, Arábia, que é a parte que eu falei da OLP Palestina, de Israel, fica aqui, o país que Deus escolheu, né? Antes, a Pângia que eu falei, né? É que é o seguinte, esses países aqui, que é a América do Norte e a América do Sul e a América Central, imagina, é como se fosse um quebra-cabeça. Eles eram todos juntos, tá? Era tudo junto, era tudo uma coisa só. Mas houve, geograficamente falando, a Pângia, ou seja, houve a separação dessas terras. E nós cremos, porque não fala, nós cremos que isso ocorreu após a queda de Adão, ou seja, após o pecado original, que foi quando Adão e Eva pecaram. Então, se você olhar, agora eu não tenho aqui comigo, mas eu tenho um livro que fala sobre esses períodos e corresponde exatamente com os períodos da Bíblia.
E a Pângea, ocorreu essa separação dessas terras naturalmente, geograficamente falando, porque era tudo junto, depois do pecado original. Houve uma separação das terras, tá? Porque houve o pecado original. Bom, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Eu creio que vocês sabem mais ou menos sobre o pecado original, sobre Adão e Eva, o que aconteceu, tá? Só uma coisa, tá? A fruta que a Eva comeu, a gente não sabe que fruta que é. E eu sei que não é a maçã, tá? Então aqui eu quero falar sobre a camada de ozônio. A camada de ozônio, o que é a camada de ozônio? A camada de ozônio, ela nos protege, né, dos raios ultravioletas, né? A camada de ozônio está ajudando. Aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho aqui. Efeito maléfico causado pelo esgotamento, né? A camada de ozônio. Então, a camada de ozônio, ela nos protege contra os raios ultravioletas, entendeu? O que estava acontecendo? O homem, por causa da ganância de ganhar dinheiro, estava acabando com a camada de ozônio. Estava acabando com a camada de ozônio, tá? Então, a camada de ozônio, sem a camada de ozônio, nós, seres humanos, estávamos sendo prejudicados. Isso é uma indicação também, na parte ecológica, da sinal da volta de Jesus Cristo, tá? Então, aqui eu quero só mostrar para vocês a camada de ozônio, né? A camada de ozônio é uma cobertura de gás ozônio, tá? De gás ozônio presente na estratosfera, onde 25 km de altitude, que entre 25 km de altitude, que protege o planeta das radiações ultravioletas prejudiciais aos seres vivos, tá? A camada de ozônio concentra 90% das moléculas desse gás, tá? Então, qual a importância? A camada de ozônio é essencial para a vida. Ela forma um escudo que nos protege das radiações ultravioletas, como eu disse. Sem ela, a vida na Terra não seria possível. E essa camada estava com um buraco enorme. Então, o gás ozônio, que é o O3, é um dos gases que compõe a atmosfera. É uma forma molecular de oxigênio altamente reativa, tá? E aqui nós temos também, vamos estudar um pouquinho das camadas do ar da Terra, acima da Terra, né? Como que eu posso explicar para vocês? Nós estamos na troposfera, que é aqui a parte onde nós andamos, produzida através da oxidação do gás oxigênio, O2, na presença de óxido nitroso, que é o N2O, e luz solar. Então, é onde nós estamos. Depois, mais para cima, que é 25 km de altitude, nós temos aqui onde é produzida a camada de ozônio, através da radiação ultravioleta, que atua sobre a molécula de oxigênio O2, quebrando-a em 2 átomos de oxigênio, que ligam-se cada um a uma molécula de oxigênio O2. O efeito e função. O gás ozônio também varia conforme o local em que se encontra. Então, na troposfera, em altos níveis, causa poluição do ar, tá? É o que estava acontecendo. E chuva ácida, sendo prejudicial para plantas, né, e a saúde humana. Na estratosfera, é efeito benéfico ao absorver quase 90% da radiação ultravioleta do Sol, formação da camada de ozônio, tá? Então, os buracos na camada de ozônio são regiões da estratosfera onde a concentração de ozônio cai abaixo de 50%, tá? Os buracos da camada de ozônio estão relacionados com os gases originados de atividades humanas. O principal desses gases é o CFC, clorofluorcarbonos, formados por cloro, flúor e carbono. Também fazem parte da lista óxidos nítricos e nitrosos e o gás carbônico, né?
expelidos pelos veículos e pela queima de combustíveis fósseis, respectivamente, por ar-condicionado também, né? Os CFC foram por muito tempo usados em latas de aerosol, materiais plásticos, condicionadores de ar e sistemas de refrigeração. Os gases CFC são os principais vilões da camada de ozônio. Uma molécula de CFC pode destruir até 100.000 moléculas de ozônio através do protocolo. O protocolo Montreal de 1987 decidiu-se que o uso de CFC deveria ser totalmente banido até o fim do século XX, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje sobre a camada de ozônio, mas essa parte eu vou dividir em duas por causa do tempo, tá? E vou continuar no próximo tópico. Então eu agora quero desejar a vocês a paz de Cristo, que Deus esteja abençoando cada cristão que me ouviu agora, que apenas foi uma aula prática explicando para a gente poder entender a parte espiritual, tá? Então eu desejo para vocês a paz de Cristo e Shalom Adonai para todos vocês, em nome de Jesus. Amém?